Olá, meninos e meninas do EAD. Voltamos ao nosso livro do EAD, né? Depois de 2 aulas de história aí, fazendo algumas considerações que também são importantes para o estudo aprofundado da doutrina. Claro que não é especificamente doutrina espírita, mas falar de reformas religiosas, né? Falar do posicionamento político do Cristo, faz a gente refletir. E eu espero que vocês tenham aproveitado de alguma maneira as reflexões feitas nas 2 últimas semanas, mesmo não sendo o conteúdo do EAD, né, na sequência que nós estamos estudando, mas é conteúdo também, né? À medida em que nós estamos aprofundando o estudo da doutrina, nós precisamos conhecer coisas que correm paralela aí à doutrina e que nos ajuda então a entender todos os movimentos sociais, tudo aquilo que a humanidade tem produzido. Nós agora vamos entrar numa nova unidade, né? Ainda no livro 3, mas o módulo 4, roteiro 1, na página 221. E esse novo módulo, né, o módulo 4, chama Aprendendo com as Curas. Então, um tema bastante interessante para nós aprendermos juntos, estudarmos juntos, discutirmos, né? É claro que a distância não é a mesma coisa, né? Gostaríamos de estar dando boas risadas lá no grupo, como fizemos durante mais de 3 anos de estudo aí nesse grupo do sábado às 16 horas. Mas não tem problema, né? Graças a Deus nós podemos estudar de outras maneiras como essa. E a cura da mulher que sangrava é o primeiro, né, tema desse novo módulo, módulo 4. Qual que é o objetivo desse estudo, né? Explicar como se realizou a cura, quer dizer, como que se deu o processo de cura ali da mulher hemorrágica, e analisar as finalidades das curas de Jesus, né? Na verdade, não vai ser só nesse primeiro roteiro, mas como nós vamos falar de cura durante algum tempo, nós vamos estar refletindo sobre o porquê Jesus curava. Logo no começo, né, as ideias principais eu sempre gosto de destacar quando a gente vai estudar um tema, quando a gente vai ler um livro, é bom ler de capa a capa, né? Todos os detalhes, às vezes aqueles que nós pulamos são os mais importantes para a nossa própria reflexão. E aqui tem a seguinte afirmação: as curas operadas por Jesus testemunham a grandiosidade do seu espírito. Então, quanto a isso nós não temos dúvida, mas não temos dúvida justamente pelo que ele realizou. E as curas estão entre essas realizações. Para nós ainda, apesar da explicação dada pela doutrina espírita, são fenômenos incríveis, né? São fenômenos que já têm uma explicação, mas mesmo assim chama a nossa atenção, enche os olhos. Na Gênese tem 2 trechos falando sobre isso. O primeiro, aliás, tem mais, né? Parte da Gênese que fala sobre os milagres e as curas de Jesus, bem grande, mas 2 trechos destacados aqui, né? Queria ele provar dessa forma que o verdadeiro poder é o daquele que faz o bem, que o seu objetivo era ser útil e não satisfazer a curiosidade dos indiferentes por meio de coisas extraordinárias. Então, Jesus não estava ali para se mostrar, né? Apenas para dizer que quem faz o bem tem o verdadeiro poder. Às vezes a gente não reflete sobre isso, né? A gente acha que o poder está na mão dos maus. O Kardec trabalha isso, já falamos isso em outras aulas, quando ele diz que os bons são tímidos, por isso os maus ainda se sobrepõem. Mas quando os bons se colocarem de maneira mais efetiva, a gente vai ter a mudança, né? Aliás, que já de alguma maneira vem acontecendo há séculos, a mudança para o mundo de regeneração. Lembrem-se, essa mudança não tem dia, hora, é um processo, né? Um longo processo que na época da codificação já tinha acontecido e que daqui a um século vai estar acontecendo ainda. Estamos no meio desse processo. A outra afirmação: na mulher que sangrava,
é de notar-se que o efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. Não houve magnetização nem imposição das mãos, bastou a irradiação fluídica normal para realizar a cura. Isso também está na Gênesis. Aqui vai estar nessa análise no transcorrer da aula, mas olha que interessante. Não precisou de nenhuma parafernália, né? Jesus não precisou sequer impor as mãos, que é como ele muitas vezes curava. Então, às vezes a gente acaba fazendo tantas coisas mirabolantes e não é necessário, né? A mensagem do Cristo é de simplicidade. A cura veio através de um toque, né? Para a gente entender como nada precisa ser assim, transformado, um ambiente, vestimenta. Por isso a doutrina espírita não tem rituais, por isso não tem vestimentas especiais, objetos especiais, porque a mensagem do Cristo é simples. Bom, o texto evangélico, né, que depois nós vamos ler dividido em 2 pedaços, e importante destacar que ela tinha uma doença debilitante e que a cura partiu da iniciativa dela. Ela saiu da sua cidade, ela atravessou, isso não fala na parábola, né? Quando a gente pesquisa aí sobre as questões do Evangelho, a gente sabe que ela atravessou um trecho de deserto, né? A sua família, imagina, né? Ela doente, sem dinheiro, se alguém fala assim, eu vou sair daqui, vou a pé até Ribeirão Preto, né? E a família vai falar, você é louca, né? Não, é porque tem um rapaz lá que eu ouvi falar que pode me curar. Mas imagina, né? E ainda se ela falasse que ele era um nazareno, porque o pessoal da região não era bem visto, com certeza a família não ia gostar, ela teve que sair escondida, né? Movida de poderosa fé, bastasse tocar a túnica do mestre que ela se veria livre do mal que atingia, né? Vamos daqui um pouco estudar isso em detalhes. De todos os fatos que dão testemunho do poder de Jesus, os mais numerosos são, não há como contestar, as curas. Então, quando a gente fala da grandiosidade do Cristo, as curas aparecem, né? Estão entre elas, chamam a atenção. Foi isso, eu já brinquei na aula do EAD com essa frase, né? Foi o grande marketing do Cristo. As pessoas iam atrás dele por conta das suas palavras, do seu magnetismo pessoal, sim, mas sem dúvida a cura atraía multidões. Não é assim hoje também? Né? Nós sabemos, eu fiz referência em uma aula presencial a isso, faço palestra em muitos lugares e um dos lugares que eu fui, aliás, uns 4 lugares que eu fiz palestras são locais onde acontecem curas espirituais. E que no dia da cura, segundo relatos, chega a ter 5.000 pessoas. Quantas pessoas tinham na palestra? 120, não é? Então veja a diferença, é lógico, né? Eu não sou alguém com a capacidade de Jesus, mas não é só a minha palestra que tinha 120, não. O pessoal falou que tinha bastante até, viu? Porque nos dias normais de comentário ali não chegam a 100 pessoas. E nos dias de cura, né, as filas dobram o quarteirão, 5.000 pessoas. Então, sem dúvida que foi uma grande estratégia de marketing do Cristo também, curar, para chamar a atenção para a mensagem. Assim como as manifestações físicas chamaram a atenção na época da codificação, não é assim que nós estudamos, que precisava de fenômenos que chamassem a atenção, que as pessoas pudessem olhar. E aí depois, passado o período da codificação, os médiuns de efeitos físicos se tornaram mais raros, não é? Então, as curas é um fenômeno de efeito físico, na verdade, e foi utilizado por Jesus para chamar a atenção. Só para a gente terminar essa primeira parte, ainda falando da introdução, o Espiritismo explica de que forma o poder da fé pode produzir curas de doenças, geralmente classificadas como milagrosas, por se desconhecer as leis que regem o fenômeno. Então, na próxima parte, nós vamos falar dessas leis que regem o fenômeno de cura.